Olá, meu amigo, minha amiga. Iniciamos Os Pensadores Espíritas, que vai ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, através do canal Amigos de Nosso Lar, em transmissão através do YouTube. E você está convidado a participar conosco, enviando a sua mensagem. Pensadores Espíritas é um programa que tem por objetivo trazer a vida, a obra, o pensamento daqueles que estudaram o Espiritismo, ou colocaram em prática e realizaram estudos sobre essa doutrina e sua aplicação, suas consequências, publicando esses estudos no formato de livros. Nós trabalhamos tanto pensadores contemporâneos de Allan Kardec, portanto, da segunda metade do século XIX, como também aqueles que se destacaram internacionalmente ou nacionalmente durante o século XX. E, claro, como nós já estamos aqui em 2023, também do século XXI. São sempre dois pensadores em cada programa. Hoje vamos homenagear e conhecer dois pensadores espíritas brasileiros, nossos contemporâneos. Um que já está de retorno ao mundo espiritual e o outro que ainda se encontra conosco. Porque nós não temos que homenagear o pensador espírita apenas depois que ele desencarna. Ele também pode ser homenageado, podemos conhecer o seu pensamento, mesmo estando ele ainda encarnado. E é o caso que vamos ver hoje. E colocando, então, a nossa apresentação aqui na tela, hoje nós vamos conhecer o pensamento de Walter Oliveira Alves e Paulo César Frutuoso. O Walter, que é lá do interior do estado de São Paulo, e o Paulo César, que é da cidade do Rio de Janeiro. Você já ouviu falar deles? Nem todo mundo ouviu. Principalmente o Walter Oliveira Alves, que é especificamente voltado à educação à luz do Espiritismo. Se bem que o nosso Paulo César Frutuoso também tem uma especialidade, que é trabalhar as questões dos fenômenos mediúnicos, os tratamentos espirituais, as curas, as intervenções dos espíritos a nosso favor no campo da saúde. Esses são os dois pensadores espíritas que vamos conhecer e vamos iniciar com o nosso Walter Oliveira Alves, que reencarnou em 5 de dezembro de 1952, vindo a desencarnar recentemente em 11 de abril de 2018. Walter Oliveira Alves é um nome muito importante na literatura espírita e no pensamento sobre o espiritismo. Vamos conhecer agora um pouco da sua vida e obra, para termos noção do trabalho de importância que ele realizou. Walter Oliveira Alves nasceu, viveu e veio a desencarnar na cidade de Araras, que fica no interior do estado de São Paulo. E durante toda a sua existência, ele esteve ligado ao Instituto de Difusão Espírita lá de Araras, o IDE, como ele é conhecido, onde ele foi grande colaborador e chegou também a ser diretor do Instituto. Walter era formado em pedagogia, tinha várias especializações, trabalhou durante muito tempo como professor universitário na Faculdade de Educação e Pedagogia. No Instituto de Difusão Espírita, ele coordenou e, na verdade, ele criou, lançou e ficava à frente do curso para evangelizadores, que era realizado anualmente, tendo como objetivo a formação de evangelizadores dentro da proposta da educação do espírito. Walter Oliveira Alves conheceu o espiritismo
já na sua juventude, e ele idealizou a educação do espírito, trabalhou muito por essa vertente e publicou várias obras educacionais espíritas. Particularmente, nós chegamos a conhecer o Walter Oliveira Alves na nossa juventude. Eu já estava radicado na cidade do Rio de Janeiro. Houve um evento sobre educação espírita, sob o patrocínio da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, lá na capital paulista, ou seja, na cidade de São Paulo, e tivemos o ensejo, então, de nos conhecer, trocar algumas ideias, e ficamos hospedados na residência do nosso querido Sander Salles Leite, que na época era diretor da USE. Mas foi a única vez que nós tivemos contato realmente direto. Depois, nossas vidas tomaram outros rumos e não tivemos esse ensejo de nos reencontrarmos. Muito bem, esse é o nosso Walter Oliveira Alves. Portanto, nós temos aqui um pedagogo espírita, um grande educador espírita, um homem que se dedicou, se debruçou ao campo da educação na visão do espiritismo, colocando, então, os princípios espíritas para a formação das novas gerações. Por isso, ele não é tão conhecido, porque o Walter Oliveira Alves não era um palestrante famoso. Ele não ficava percorrendo os centros espíritas para fazer palestras sobre os temas mais diversos, embora fosse convidado, embora tenha tido no seu currículo muitas palestras realizadas, e ele chegou a apresentar o projeto Educação do Espírito, inclusive nos Estados Unidos, a convite do movimento espírita local. Na internet, especificamente no YouTube, é possível encontrar algumas palestras dele e também um curso sobre pedagogia e espiritismo. Então, nós temos vídeos do Walter Oliveira Alves que estão disponíveis no YouTube. E ele se despediu, né, em 2018, né, e nós que gostaríamos que ele tivesse ficado muito mais tempo, mas Deus é que sabe. E temos aqui um preto de gratidão ao Walter, porque quando ele começou a publicar suas obras, nos tornamos leitores ávidos das mesmas, aprendemos muito com o Walter, que ficou à frente do departamento de evangelização da infância e da juventude, lá do ID de Araras, praticamente durante toda a sua vida. Vamos então agora conhecer as obras que foram escritas e publicadas pelo Walter Oliveira Alves. Nós temos os livros Deus, Nosso Pai, Educação do Espírito, Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita, Pestalozzi, um romance pedagógico, Prática Pedagógica na Evangelização, O Teatro na Educação do Espírito, A Construção da Mente e Transtornos Mentais, e essa obra especificamente estudando os transtornos mentais na infância e na juventude. Como você está vendo, obras voltadas, todas elas, à educação. Lembrando que o Prática Pedagógica na Evangelização são 3 volumes. Então, essa é a obra do Walter Oliveira Alves, que você encontra normalmente aí nas livrarias ou podendo fazer a sua compra online através da internet. De todas essas obras, nós então escolhemos uma que é bastante representativa e voltada para essa questão da educação do espírito no centro espírita. Então, hoje, nós vamos nos debruçar um pouco sobre o livro Prática Pedagógica na Evangelização. E vamos destacar o volume 1 dessa obra, já que ela foi desdobrada em 3 volumes. Então, aí está a capa da obra,
que é a publicação do ID, o Instituto de Difusão Espírita. Aliás, o ID é uma editora espírita, é um catálogo muito grande de obras espíritas, e todos os livros do Walter Oliveira Alves foram publicados pelo ID. Então, vamos destacar o volume 1 dessa série Prática Pedagógica na Evangelização. Bem, na introdução, a apresentação que se faz do livro, nós temos um texto que achamos por bem trazer aqui para nós, para que possamos ter a ideia melhor da proposta dessa obra. Então, estará escrito que o Prática Pedagógica na Evangelização apresenta o resultado prático de uma metodologia ativa, onde a criança é coparticipante de seu próprio processo educativo, onde ela vive, sente, compreende e vibra em cada atividade, desenvolvendo gradualmente e de maneira eficaz suas potencialidades, encaminhando-se gradativamente para a sua autonomia intelectual e moral, como ser que pensa, sente e age no bem, colaborando com o Pai na construção do reino de Deus na Terra, mas que se inicia no interior de cada um. Essa é a apresentação da obra Prática Pedagógica na Evangelização. Portanto, mostrando que é uma obra em que o Walter Oliveira Alves tem essa visão do ser imortal e integral e que necessita participar do processo educativo, que, na verdade, é o seu próprio processo educativo de aprendizagem e de prática do que é aprendido. E assim ele vai desenvolver gradualmente, eficazmente, todas as suas potencialidades que lhe são dadas por Deus no ato da criação. Lembrando que para o Espiritismo, a criança é um espírito reencarnado, que já traz as experiências e aquisições das vidas passadas, das existências anteriores, e que, portanto, não sendo uma página em branco, já possuindo um conteúdo tanto intelectual quanto moral, ele deve, sim, ter participação ativa no processo educacional. Essa é a visão do Walter Oliveira Alves e é o que ele vai apresentar no livro Prática Pedagógica na Evangelização. Vamos, então, conhecer o conteúdo do livro, folheando aqui o índice, que, obviamente, nós não podemos pegar o livro aqui e ficar folheando, temos que usar o recurso técnico e colocar um slide para que todos nós possamos acompanhar. O livro possui 4 partes. A primeira, que ele intitulou Embasamento Psicopedagógico, onde ele estuda a educação do espírito, a criança, amor e sabedoria, o poder criador do espírito e vivência pela arte. Na segunda parte, com o título O Conteúdo Geral, ele nos traz o conhecimento de si mesmo, o livro dos espíritos e a educação, planejando as atividades. Já na terceira parte da obra, que é a prática pedagógica, ele nos traz, não apenas teoricamente, mas na prática, com conteúdos já para serem trabalhados na evangelização, ele nos traz os temas Deus, elementos gerais do universo, criação, pluralidade dos mundos e princípio vital e os 3 reinos. E encerra a obra, na sua quarta e última parte, com o título Exposição Espírita, mostrando a integração que deve acontecer entre os conteúdos e entre os participantes da evangelização no centro espírita. Então, recordando, você tem primeiro
o embasamento psicopedagógico à luz do Espiritismo. Na sequência, o conteúdo geral dessa prática pedagógica na evangelização, e ele destaca aqui o livro dos Espíritos dentro da educação, e isso é muito importante, para, na terceira parte, já trazer a prática. Ou seja, como desenvolver essa educação do espírito lá na evangelização, que acontece normalmente, semanalmente, no centro espírita. E aí, então, ele nos traz, na parte final da obra, essa visão de um todo, ou seja, que conteúdos e participantes da evangelização, tudo tem que se integrar, para que nós tenhamos realmente um método ativo, levando em conta a criança como esse espírito imortal e reencarnado. Bom, vamos agora destacar o pensamento do Walter Oliveira Alves, trazendo para nós 2 textos que estão nessa obra. O primeiro texto é o seguinte: a doutrina espírita representa, hoje, elevada escola de educação do espírito, abrindo-lhe a mente pelos canais da razão e iluminando o coração pelos canais do sentimento superior. Precisamos aproveitar o potencial das casas espíritas, os milhares de centros espíritas espalhados por todo o país e que são, na verdade, fabulosas escolas do espírito. O trabalho nos parece urgente, pois devemos ingressar no terceiro milênio com as bases necessárias fortalecidas para enfrentar as grandes transformações que virão. Temos três destaques desta fala do Walter Oliveira Alves. Primeiro, que é o início do seu texto, quando ele deixa bem claro que a doutrina espírita, ou o espiritismo, é essencialmente uma doutrina de educação e que deve iluminar a mente, deve sensibilizar o coração. E nós precisamos nos conscientizar disso. O espiritismo é essencialmente doutrina de educação do espírito imortal que se encontra presentemente reencarnado. Aí temos o segundo destaque na sua fala, que é essa chamada de atenção que ele faz aos dirigentes dos milhares de centros espíritas espalhados pelo Brasil. Aliás, a Federação Espírita Brasileira, que junta as federações espíritas estaduais, em pesquisas já realizadas por essas federativas, calcula que tenhamos hoje, aqui no Brasil, pelo menos aqueles centros espíritas que são adessos às respectivas federações espíritas estaduais, nós temos em torno de 7.000 centros espíritas. Se ampliarmos isso, contando aqueles centros espíritas que não são adessos às suas respectivas federativas estaduais, esse número, com certeza, é maior. Talvez cheguemos a 8.000, 9.000 centros espíritas espalhados pelo Brasil, até 10.000. Nós não temos oficialmente essa estatística. Mas esse é o cálculo que se faz. Nós temos entre 7.000 a 10.000 centros espíritas espalhados por este Brasil. Então, o Walter Oliveira Alves nos chama a atenção de imaginarmos a maravilha que seria se esses centros espíritas trabalhassem como verdadeiras escolas do espírito imortal reencarnado. Coisa fabulosa! E o terceiro destaque nessa fala, que ele diz que esse trabalho é urgente, porque estamos no terceiro milênio. Ele, quando escreveu o livro, ainda estávamos às portas do terceiro milênio. Hoje, ano de 2023, nós já estamos no terceiro
milênio. E, realmente, as novas gerações precisam ter uma base firme para enfrentar com equilíbrio os desafios existenciais que já estamos enfrentando. Ou seja, os centros espíritas, no processo de evangelização da família, que engloba a criança, o adolescente, o jovem e o adulto, precisa abrir a mente de todos esses personagens, para que eles saibam pensar e bem utilizar a razão e iluminar o coração através da sensibilização do sentimento. Esse é o apelo que Walter Oliveira Alves realiza nessa sua fala no livro Prática Pedagógica na Evangelização. Mas trazemos ainda outro pensamento dele nessa obra, quando ele nos diz: o conhecimento da verdadeira natureza do homem é indispensável ao educador que pretende auxiliar a criança, espírito imortal, filho de Deus, herdeiro da perfeição, a evoluir, a desenvolver suas potencialidades. A doutrina espírita oferece-nos esse conhecimento de maneira clara e concisa. E o educador necessita estudar, não apenas porque pretende ensinar tais princípios à criança, mas porque precisa conhecer a verdadeira natureza desta criança para melhor auxiliar o desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Vamos entender, então, esta fala de Walter Oliveira Alves. É imprescindível conhecer a verdadeira natureza do ser humano. Para nós espíritas, a verdadeira natureza não é a biológica, porque esta é passageira, mas sim a espiritual, mas que está unida ao biológico. E sabemos que o biológico afeta o espírito, assim como sabemos que o espírito afeta o biológico, tendo aí como intermediário o perispírito ou corpo espiritual. E também temos que reconhecer a natureza imortal do ser humano, ou seja, a morte não é o fim, muito pelo contrário, porque nós estamos de passagem aqui na Terra, vindos do mundo espiritual e para ele retornando. O Espiritismo nos oferta esse esclarecimento. Então, o educador, e aqui, mais especificamente, o chamado evangelizador espírita, precisa estudar. Ou, como diz o Walter, necessita estudar. Não para simplesmente dar aula aos outros sobre isso, mas é porque ele precisa conhecer a verdadeira natureza da criança, que mais do que o corpo, num estágio de desenvolvimento psicogenético, é um espírito imortal que deve transcender o biológico, o físico. Só assim o educador espírita poderá auxiliar esse espírito no desenvolvimento das suas potencialidades divinas. E na medida que ele desenvolve esse potencial, combate em si mesmo os vícios de toda ordem, tornando-se paulatinamente virtuoso, ligado ao amor e ao bem. Tudo isso você vai conhecer na leitura e estudo desta obra, Prática Pedagógica na Evangelização, em 3 volumes, autoria de Walter Oliveira Alves. Vamos retornar aqui os nossos slides para lembrarmos as obras
que foram escritas por ele, que estão aí na tela, e, como você pode perceber, nós temos obras totalmente voltadas à educação na visão espírita. Assim conhecemos o nosso Walter Oliveira Alves, que esteve conosco nessa sua última existência, de 1952 a 2018. Portanto, são aí pouco mais de 5 anos que o nosso Walter Oliveira Alves retornou à pátria espiritual. Nosso abraço a ele, que com certeza continua realizando no mundo espiritual esse seu trabalho ligado à educação. Mas agora está na hora de conhecermos o nosso segundo pensador espírita, ele na tela, nosso querido Paulo César Frutuoso, que reencarnou no ano de 1919, na cidade do Rio de Janeiro, e nela continua estando conosco até os dias atuais. Paulo César Frutuoso, que apesar da sua idade já avançada, continua firme e forte, escrevendo, palestrando, comparecendo em congressos e seminários e mantendo o seu trabalho junto à equipe espiritual do Lar de Frei Luís nas cirurgias espirituais. Paulo César Frutuoso, portanto, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde vive até os dias atuais, e ele é formado em medicina, ou seja, temos aqui um médico. Ele tem mestrado em cirurgia gastroenterológica, além de ter outras especialidades médicas. E desde 1978, ele atua no Lar de Frei Luís, uma instituição gigante aqui da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos, principalmente no campo da ectoplasmia, materialização dos espíritos e cirurgias espirituais. Paulo César Frutuoso é requisitado palestrante, principalmente no campo da ciência espírita, e esse campo todo ligado aos fenômenos mediúnicos e à atuação dos espíritos, e possui vários livros publicados. Tenho a honra de conhecer o Paulo César Frutuoso e de estar ali no Lar de Frei Luís para realizar palestra. Todos os anos somos convidados, e que coisa estranha. Eu, Marcos Demário, um simples estudioso do espiritismo e educador, fazendo palestra para ele, Paulo César Frutuoso, sentado ali, acompanhando. A última vez que tive a oportunidade de fazer lá a palestra, ele fez questão, no final, de vir me abraçar e trocar algumas palavras, inclusive para dizer que é um admirador da minha obra, mas, na verdade, isso aqui é o contrário, né? Porque sou eu que admiro a obra dele nesse campo da ciência, que não é o meu campo de estudo e de atuação, embora, claro, como espírita, eu não deixe de estudar sempre a questão dos fenômenos mediúnicos e a manifestação dos espíritos. Mas o especialista nessa área é ele, Paulo César Frutuoso. Vamos conhecer, então, suas obras, e todas elas publicadas pelo Lar de Frei Luís, que mantém uma editora. Vamos aqui na tela os livros. A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Fenômenos de Teletransportes e Materialização de Espíritos, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Títulos bastante instigantes, não é mesmo? Convidativos para mergulharmos na leitura dessas obras e conhecer o seu conteúdo. Qual livro do Paulo César Frutuoso
destacar hoje no programa Os Pensadores Espíritas. Depois de olhar a estante, compulsar os livros, pensar, nós escolhemos a obra A Medicina Mediúnica do Futuro. Título estranho? Como assim? Uma medicina mediúnica? Os médicos serão médiums e trabalharão deixando que os espíritos se manifestem? Será que é isso que o Paulo César Frutuoso trabalha nesta obra? Calma, porque nós vamos saber isso agora, vendo o conteúdo desse livro. Na apresentação, é dito que o livro defende a posição de que a consciência humana tem a capacidade de criar modelos do mundo e simulá-los para o futuro, a fim de atingir metas. Seguindo essa linha de raciocínio, o livro apresenta um conjunto de hipóteses sobre o que poderá vir a ser a medicina, quando exercida por médicos possuidores de uma conformação genética própria para o exercício das diversas facetas mediúnicas a serem desenvolvidas em sua plenitude por profundos estudiosos do assunto nas escolas médicas do porvir. Paulo César Frutuoso parte da informação que está em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, de que todos somos médiuns. Porque todos, vez ou outra, sentimos a presença dos espíritos. Todos temos a capacidade de captar as intuições via transmissão de pensamento dos espíritos. Então, a hipótese que o Paulo César Frutuoso lança nesta obra, A Medicina Mediúnica do Futuro, é que, nesse futuro, nesse amanhã da humanidade, médicos espiritualistas, médicos espíritas, já não mais rejeitando a alma imortal, a comunicabilidade entre as duas dimensões da vida, portanto, a mediunidade, poderão, então, trabalhar nos seus consultórios, trabalhar nas suas salas de cirurgia, de exames, também utilizando os canais mediúnicos próprios, permitindo, então, que os bons espíritos possam auxiliá-los mais diretamente nos diagnósticos, nas medicações e nas correções cirúrgicas necessárias junto aos seus pacientes. E nós podemos aqui fazer uma pergunta: e por que não? Não somos todos espíritos imortais? Não estamos todos reencarnados? E não temos todos a mediunidade em potência latente? Portanto, é apenas uma questão de desenvolvimento dessas faculdades. Pois bem, o livro traz os seguintes capítulos: um planejamento inteligente para a vida, médicos alienígenas do tipo 5, um modelo organizador biológico, medicina ectoplasmática, a visão mediúnica por transparência, a visão microscópica mediúnica, os cirurgiões hiperfísicos do futuro, anestesia mediúnica, próteses ectoplasmáticas, a terapia pelas radiações hiperfísicas, a terapia das radiações hiperfísicas, revelações mediúnicas na biologia, as duas faces dos transtornos psíquicos, ação e reação, o médico médium Jesus, a evolução da inteligência, médiuns curadores, médica e médium, e viagem fantástica.
fantástica. Calma, você que não é ligado à medicina, não é ligado à ciência de uma forma geral, pode ter estranhado os títulos de vários capítulos da obra A Medicina Mediúnica do Futuro. Mas eu, que já fiz a leitura da obra, recomendo a sua leitura. E que você não fique espantado com os nomes dos capítulos, de você olhar agora e dizer assim, meu Deus, que negócio é esse de medicina ectoplasmática? Visão microscópica mediúnica, cirurgiões hiperfísicos, próteses ectoplasmáticas. Chega! Nossa, eu não entendi nada, mas você vai entender ao fazer a leitura dessa obra. O Paulo César Frutuoso, apesar de tratar de temas que são técnicos, tanto a nível da medicina terrena, quanto a nível da visão da ação dos espíritos sobre a matéria, ele é muito claro nas suas exposições. E ele não escreve o livro apenas para os médicos, para os cientistas. O livro é de leitura para toda e qualquer pessoa que queira estudar a medicina à luz do espiritismo, que queira compreender como os desencarnados conseguem agir sobre a matéria, realizando, por exemplo, as chamadas cirurgias espirituais. Para que você que está aí nos acompanhando tenha uma boa ideia da facilidade de ler esta obra, vamos trazer então agora as palavras do próprio Paulo César Frutuoso. Diz ele, logo na introdução da obra, já nas cartas aos Coríntios, Paulo se refere ao corpo humano como sendo o templo do Espírito. Nosso veículo físico seria, então, um sagrado invólucro a permitir nossa interação com o universo, que ora habitamos com duas finalidades principais: o cumprimento de alguma missão previamente determinada ou a remoção de impurezas voluntariamente por nós mesmos, alocadas em vidas passadas no envoltório extrafísico do nosso componente imortal, vital e espiritual, por meio de condutas equivocadas que levam ao sofrimento do semelhante ou ao prejuízo da natureza do planeta que nos abriga. Estas palavras de Paulo César Frutuoso estão na introdução da obra. E ele começa trazendo para nós Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, na sua carta à comunidade cristã da cidade de Corinto. Daí porque carta aos Coríntios, onde Paulo diz que o nosso corpo humano é templo do Espírito. Exatamente o que o Espiritismo nos informa e estuda. Eu não sou o corpo físico, biológico. Eu sou o espírito que habita o corpo, que comanda o corpo. Este corpo tem data de validade, mas eu, espírito, não, porque sou imortal e destinado à perfeição. Portanto, o corpo é também templo sagrado, veículo sagrado do espírito para bem e melhor aproveitar esta encarnação, que tem, então, duas finalidades principais, como ele nos apresenta. Cumprimento de alguma missão, e alguém vai lembrar assim, eu, aqui na Terra, cumprir uma missão, eu que sou um espírito imperfeito, inferiorizado moralmente, que missão eu poderia cumprir aqui na Terra? Mas o Paulo César Frutuoso está com a razão, porque essa é a informação do Espiritismo. Todos temos a missão sagrada de melhorarmos-nos, aperfeiçoarmos-nos.
Isso é missão. Todos temos missão de aprender a amar o nosso próximo cada vez mais. Nós não temos a missão de realizar a transformação moral da humanidade, tornando-nos um ícone internacional. Não. Esse tipo de missão é apenas para alguns espíritos. Nós temos a nossa missão íntima, particular, familiar, a cumprir dentro do planejamento reencarnatório feito. Mas tem outra finalidade, estar aqui encarnado, e que o Paulo César Frutuoso também nos traz: a remoção das nossas impurezas. Porque trazemos para esta encarnação as consequências do que fizemos em encarnações passadas, que atingem não apenas o nosso organismo físico, mas também o nosso perispírito, ou corpo espiritual, ou, na terminologia utilizada pelo Paulo César Frutuoso, o nosso envoltório extrafísico, que vai modelar o corpo atual. Então, todas as vezes que levamos o semelhante a sofrer por causa das nossas atitudes, das nossas ações, ou prejudicamos a natureza planetária, que é obra divina, nós vamos responder por isso, tendo que assumir as consequências numa próxima encarnação, e, no caso, esta, onde nos encontramos atualmente. Essa fala do Paulo César Frutuoso está na introdução do livro. Mas o livro tem uma conclusão. Então, pegamos a palavra dele lá na conclusão para destacar aqui. E ele, então, nos diz: já é possível observar-se, hoje em dia, que o médico espiritualizado, aquele que acredita em algo além do corpo físico dos seus pacientes, pode despertar nas pessoas que o procuram uma esperança maior de que possa solucionar as mais difíceis patologias enfrentadas pela medicina. E talvez tenham razão. Quando nós, médicos, exercitamos com mais consciência e fé nossa mediunidade intuitiva, mais e melhor nossos mestres conseguem nos auxiliar. Esses mestres aqui é referência aos espíritos, aos benfeitores espirituais. De fato, nós estamos acompanhando um movimento nacional e internacional de palestras, seminários, encontros e até mesmo congressos sobre medicina e espiritualidade. Diversos estudos têm sido publicados sobre a ação da fé e da oração e da religiosidade no corpo orgânico e como alternativa para os tratamentos de saúde. O que o Paulo César Frutuoso faz aqui na sua fala é esse exercício de vislumbrar isso mais para o futuro. Para pensarmos assim: nossa, quando os médicos estiverem mais humanizados, quando os médicos tiverem uma visão mais espiritualista sobre o ser humano e a vida, quando eles conseguirem acionar a sua mediunidade intuitiva, que maravilha será, porque os benfeitores espirituais poderão trabalhar diretamente com eles para a melhor solução das mais diversas patologias existentes, tanto ligadas ao corpo orgânico propriamente, como também ligados aos chamados transtornos mentais ou distúrbios psíquicos. Será que isso um dia vai acontecer? Ao estudar o Espiritismo, nós temos plena certeza que sim,
Isso irá acontecer, porque a lei divina é lei de progresso, lei de evolução. Portanto, por mais que tentemos nos refugiar do pensamento materialista sobre a vida, a própria vida está nos empurrando, está nos levando para a visão espiritualista e da qual o espiritismo é um grande recurso se aprendermos a estudá-lo corretamente. Fica aí, então, esta dica literária. Nós trouxemos, então, o livro A Medicina Mediúnica do Futuro. Voltando aqui os slides, para que nós, então, conheçamos aqui essa obra e as demais que estão aí na tela, de Paulo César Frutuoso, que ainda continua conosco, reencarnado, trabalhando e nos legando esses estudos espíritas a nível científico. Muito obrigado ao Paulo César Frutuoso por toda essa obra. Hoje, então, o programa Os Pensadores Espíritas trouxe Walter Oliveira Alves, nosso educador, lá de Araras, São Paulo, com obras totalmente dedicadas e voltadas à educação à luz do Espiritismo. O nosso Paulo César Frutuoso, o médico carioca da cidade do Rio de Janeiro, estudando as intervenções dos espíritos no campo do tratamento espiritual e da medicina de uma forma geral. Ao nosso Walter Oliveira Alves, que já retornou à pátria espiritual, o nosso abraço, o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelos seus estudos, pelos seus esforços em transformar a evangelização espírita. O nosso Paulo César Frutuoso, também o nosso abraço e a nossa gratidão por esses estudos, abrindo a nossa visão sobre esse intercâmbio entre desencarnados e encarnados a favor da saúde humana. Assim, estamos chegando ao final de Os Pensadores Espíritas, agradecendo a você pela companhia e lembrando que se você não pode acompanhar o nosso programa ao vivo, toda quarta-feira às 8 da noite, você pode, a qualquer dia e qualquer horário, acessar o canal Amigos de Nosso Lar no YouTube, e ali basta você clicar lá na aba das playlists e você vai ver a playlist do programa Os Pensadores Espíritas. Todos os programas, ou seja, todos os vídeos, estão disponíveis no canal Amigos de Nosso Lar. Rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que essas orações de paz e amor possam nos acompanhar, fortalecer a nossa fé para continuarmos esta jornada terrena, semeando sempre o bem e o amor. Fazemos a nossa despedida, deixando a você um grande e fraterno abraço, no desejo de paz em sua vida. E até semana que vem para mais um Os Pensadores Espíritas.